a este tema do Livro dos Espíritos. E você que nos assiste pode participar, porque o programa hoje é ao vivo. Você estará sendo convidado a responder uma pergunta no Facebook e assim você estará também cooperando para o conhecimento da doutrina espírita, tanto o nosso quanto o daqueles que você estiver também trazendo para fazer parte deste nosso encontro. Não é, Solange? Qual que é a pergunta? Mesmo. E para você participar, você acessa o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você vai encontrar aquele quadradinho com aquele post com a seguinte pergunta: nós só reencarnamos em mundos inferiores por punição? Veja bem, nós só reencarnamos em mundos inferiores por punição? Então, mande seus comentários, suas respostas, suas dúvidas e nós estaremos conversando sobre isso durante o nosso programa. Lembrando que o nosso programa, esse programa chega até você com toda a qualidade de áudio, vídeo, graças ao empenho dos nossos queridos Everaldo Assunção, da Thaís Lima, Fernanda Lima, da Thaís Cavenguelê, do Adriano Rodrigues e da querida Margarete Parpinelli. Porque a Margarete é aquela que recebe as chamadas pelo WhatsApp, dúvidas, as chamadas pelo telefone. Exato. Ela passa para a gente juntamente com a Thaís. E aqui a gente vai ler depois a sua participação em nosso WhatsApp, em nosso Facebook. Com isso você também ajuda a TV Mundo Maior a fazer um programa melhor, ok? Agora também queremos avisá-lo, queremos convidar você. O Workshop Segredo da Prosperidade, Desenvolva Sua Mente Próspera. Já houve um primeiro sobre relacionamentos, o segredo dos relacionamentos, que foi um sucesso. Agora você vai ter um segundo workshop, o Segredo da Prosperidade. Ele vai trazer profissionais muito competentes na área da psiquiatria, da psicologia. O primeiro é Mente Próspera, com o Dr. Aldenis Leite, que também é um comunicador da TV Mundo Maior, é um médico psiquiatra, além da Silvia Araújo, Luciano Miranda, do Rogério Quelucci. Eles estarão se sucedendo ao longo deste workshop, o Segredo da Prosperidade, que vai acontecer no dia 15 de setembro. Você então procure inscrever-se. As informações e os convites você encontra no site da tvmundomaior.com.br ou pelo telefone 11 2458 3214, 11 2458 3214, e você vai ter um desconto para quem é sócio, tem um desconto de 30% no valor da inscrição, não é? Você pode então entrar em contato para informações sobre como fazer parte deste workshop, cujo título é O Segredo da Prosperidade, Desenvolva a Mente Próspera, ok? Vamos então, Solange? Vamos lá, vamos começar com os nossos slides, aquele belo slide de capa da entrada que fala sobre a pluralidade das existências, a encarnação nos diferentes mundos. Nós estamos tratando deste tema, ele é muito interessante, porque esse slide ele é inovador na maneira de mostrar como o espírito vai e volta, neste 8 deitado, que é o símbolo do infinito, não é? Nós temos toda esta magia da perenidade da vida, nada termina, tudo vai sendo reciclado, vai sendo transformado e vai evoluindo. Por isso é o slide que nós escolhemos para dar início aos nossos temas. Exatamente. E depois desse slide primeiro, nós vamos para a primeira pergunta de hoje, que a Fernandinha vai colocar para a gente no nosso slide, na nossa tela. Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? A pergunta 175 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz essa indagação. Tem alguma vantagem a gente voltar a habitar sobre a Terra? Qual é a vantagem? Por que é importante que a gente nasça na Terra novamente? Poderia ser em outro lugar? Qual é a vantagem de voltar aqui? Aí vamos ver o que os espíritos respondem. Vamos dar uma olhada na resposta. Vamos lá. Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí como em outro mundo. Então veja só, não há especificamente nenhuma vantagem particular em voltar a nascer na Terra. Agora, é importante que os espíritos estão explicando uma coisa. Apesar da Terra ser um planeta de prova e expiação, espíritos podem nascer na Terra em missão, como missionários. E então, como missionários, eles explicam,
o espírito progredirá, mesmo que ele não esteja mais vinculado à Terra. Se ele nasce aqui com uma tarefa missionária, ele progride aqui como se ele estivesse em outro mundo. Como se ele estivesse no mundo mais avançado, de onde ele saiu para vir aqui. Então é interessante essa resposta dos espíritos por essa questão. Não há uma vantagem particular em a gente ficar renascendo na Terra, específica, mas se o espírito vem para cá como missionário, ele vai progredir aqui mesmo, da mesma forma. Isso, não é? Apesar de ser para ele um planeta mais atrasado, ele vai progredir no cumprimento da sua missão. Mas aí, Kardec... Logo a seguir, no mesmo slide, você está vendo aí, no mesmo slide tem uma outra pergunta. Não seria melhor permanecer como espírito? Pergunta Kardec. Sabe, Solange, vamos aqui na geral, Fernandinha. Muita gente faz essa pergunta. Por que tem que nascer? Não dá para evoluir lá? Por que preciso pegar um novo corpo? Não dá para ficar crescendo e aprendendo no mundo espiritual? É essa a pergunta. Kardec fez exatamente na questão 175A, que é uma subpergunta da 175, não é? Ele fez exatamente essa mesma indagação. Não é melhor permanecer como espírito? E vejam o que os espíritos responderam no slide seguinte. Vamos a ele? Vamos lá. Não, não. Ele estacionaria e o que se quer é avançar para Deus. Nós encontramos nessa resposta o critério de aprendizagem e experimentação. Para que nós evoluamos, esta é a regra. Quando você tem um filho, você pode ensinar muitas coisas para o seu filho, não é mesmo? Você pode ensinar várias coisas. Mas você tem que sobreviver, você tem que trabalhar, você tem que administrar a família, você tem que ver outros problemas. Então você envia seu filho para a escola. Lá existem educadores, existem maneiras, existem disciplinas, existem um currículo adequado à formação intelectual que, se você fosse a única professora ou o único professor do seu filho, certamente você não teria condições de ensinar tudo isto. Você priorizaria determinada área onde você está capacitado e deixaria o restante para ele depois se virar. Você envia seu filho para a escola, e a escola é a Terra. Agora, você entende que é necessário que você, na escola, você tenha o professor, tenha a aula, tenha a disciplina do horário e tenha as provas. Uma escola em que os alunos nunca fossem testados a respeito do próprio conhecimento adquirido, não geraria nenhum interesse em aprender. Quando o nosso grau evolutivo é tão incipiente, como é o nosso caso, em que se deixar por nossa vontade, o que nós vamos querer é continuar do mesmo jeito que estivemos, nós não progrediremos. Você lembra de uma música muito famosa, uma música antiga, que dizia assim: tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda. Era uma música que o povo cantava aí como se estivesse falando uma coisa assim muito legal. Mas é triste dizer isto. Num planeta de prova e expiação, esse é o perfil da maioria. Nós, como espíritos involuídos, gostamos daquilo que não nos pede nenhum esforço. O que eu gosto é tudo que não pode, que é gostoso de fazer. Portanto, é ilegal. Tudo que é imoral, porque não é alguma coisa adequada. Os espíritos primitivos não gostam de coisas elevadas do ponto de vista da conduta, do comportamento. Ou então engorda. É doce, é gostoso, é excesso de comida, é excesso de farturas em todas as áreas. E isso engorda, porque a pessoa não faz ginástica, ela quer só comer. Então, se você não tivesse a Terra com a necessidade de renascer, aprender na escola, fazer os testes da vida e depois analisar o que você acertou, o que você errou e voltar à escola, você não sairia da mesma condição umbralina, onde nós estagiamos por muitos anos, por muitos séculos, por muitos milênios. Como convencer uma pessoa que ela precisa trabalhar para se melhorar, se ela gosta daquilo que ela está fazendo? Se ela gosta daquele jeito de ser. Por isso que os espíritos respondem assim: não seria melhor não que o espírito ficasse o tempo todo no plano espiritual, porque aí ele ficaria estacionado.
A vontade dele ainda não é suficientemente forte para que ele vá em busca do aprendizado. Que ele vá em busca de alguma coisa que seja positivo para ele, porque ele não vê essa positividade, ele não entende isto. Você que é pai e mãe, Solange, vamos falar para os nossos telespectadores, você que tem que criar filhos, quantas vezes você não quer que ele coma verdura, que ele coma bife de fígado, que ele coma alguma comida que não seja saudável, né? Dessas industrializadas, chuchu, abobrinha, porque é bom, você sabe que é bom, mas o que ele gosta? Ele gosta de ketchup, batatinha frita, chocolate, bolacha, marshmallow, bolacha, sorvete. Você vê o seu esforço em tentar convencer a criança de que aquilo faz mal para ela. Mas ela, não, se você deixar, ela só vai comer o que é gostoso para ela. Porque é isso que a satisfaz, é docinho, é empolgante. Então, essa é a condição nossa como espíritos. Nós precisamos ser levados à escola, que é a vida física, para ali recebermos lições e sermos testados. Recebermos lições e sermos testados. Tá? Então é por isso que os espíritos respondem. Mas Kardec não fica quieto, Kardec quer saber mais. Vamos em frente, Solange? Vamos lá. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais... André, completa. Sem jamais terem passado por aqui? Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste? Mesmo que antes eles nunca tenham passado por aqui? Oh, que legal, não é? Olha, Kardec está interessado. Ele está buscando hipóteses para saber se existe alguma restrição. Nós podemos estar nascendo na Terra pela primeira vez, depois de já termos vivido em outros mundos? Essa é basicamente a pergunta que ele está fazendo. Você que está em casa nos assistindo, ajude também a divulgar o nosso programa. Mande, compartilhe, mande a notícia do nosso Espiritismo Sem Mistério para os seus amigos. E vamos agora, no slide seguinte, ver o que os espíritos responderam. Vamos lá? Sim, como vocês em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz em um, pode se fazer em outro. Ah, que legal! Então você pode ter sido um habitante de um outro mundo e de repente os espíritos que nos organizam os destinos dizerem, olha, agora você vai nascer na Terra. E trazem o seu espírito para reencarnar aqui, no mesmo grau evolutivo em que você estava antes. Porque, na verdade, os espíritos são solidários e os mundos também. Eu me lembro que em determinada época houve uma reforma educacional no Brasil, em que os alunos, eles tinham que estudar nas escolas mais próximas de suas casas. Lembra disso, Solange? Lembro. Então, o que acontecia? Que o aluno que estudava a 5 quilômetros da sua casa, agora tinha que estudar na escola que estava no bairro. Então ele tinha transferido a sua matrícula daquela escola para a outra, mais próxima, que facilitava. Por que isso? Porque ambas as escolas tinham as mesmas aulas, tinham os mesmos currículos, tinham salas de aula equivalentes e, portanto, ao invés de fazer a criança andar quilômetros para estudar lá, chegar atrasada, ter que levantar mais cedo, agora facilitava a vida dela, estudando naquela escola mais perto da sua moradia. Sem prejuízo do ensinamento. É o que os espíritos estão falando aqui. Exato. Eles podem, como nós já fizemos isso, viver na Terra sem nunca ter nascido antes aqui. Por quê? Porque os mundos são solidários. O que você não fez em um, você pode fazer neste. E o que você não fez aqui, você pode fazer em outro. São várias escolas, né? Vamos dizer assim. São classes de aula equiparadas em diversas localidades. E você então pode ir para uma ou para outra, não tem problema. Aí na mesma pergunta, Kardec faz uma nova pergunta, não é, Solange? Isso aí. Há homens que estão sobre a Terra pela primeira vez? Ah, quer dizer então que se isso é assim... Há pessoas que nasceram nesta encarnação na Terra pela primeira vez, é o que ele está perguntando. E, olha a resposta logo aí no slide 7, a resposta da 176A. Há muitos e em diversos graus. Há muitos. Existem muitos espíritos nessa condição e em diversos graus evolutivos. Não são só espíritos atrasados, são espíritos medianos, espíritos melhorados, dentro do padrão que a Terra recebe. Eles estão em diversos graus de conhecimento, de entendimento intelectual, de entendimento moral.
Isto permite que eles possam nascer aqui pela primeira vez. Existem muitos espíritos que estão na Terra pela primeira vez em diversos graus evolutivos. E agora, Kardec, que foi fustigado pela resposta, vai fazer a pergunta que vem logo a seguir nesse mesmo slide. Fernandinha, pode deixar aí. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Ah, Kardec então está lá. Então, tá curioso, como é que a gente faz para descobrir se aquele cara é novato aqui no mundo? É a primeira reencarnação dele na Terra. A primeira reencarnação dele na Terra. Ele vem com uma marca. Ele tem alguma forma da gente identificá-lo como alguém que está pela primeira vez no mundo físico? Será que tem? Ah, sei lá, uma marca de nascença, ou ele não sabe fazer café, ou ele tem que dar cabeçada até para ele sair, andar na rua, porque no mundo que ele veio não era desse jeito. Como é que a gente identifica uma pessoa que está nascendo pela primeira vez na Terra? Será que os espíritos responderam essa pergunta de Kardec? Vamos ver. Vamos ver o slide. No próximo slide, Fernandinha, o slide 8. Nenhuma utilidade teria isso. Para os espíritos. Para que você quer saber? Se ele vai ter aqui na Terra o corpo que o iguala a todas as outras pessoas, para que serviria que as pessoas soubessem que ele é novato aqui? Você já foi numa escola, depois que o ano letivo começou, você foi transferido. Aí você chega naquela sala de aula, numa escola que você nunca tinha estado antes, e aqueles indivíduos que estão lá, agora ficam todos olhando para você assim, ó. Quem será esse aí que está chegando? Como é que ele é? Novato? E você entra, fica assim com todos os olhares te fitando, e você se sente assim constrangido. Você não sabe nem onde você vai sentar. Entra murchinho, né, na sala de aula. Então, por quê? Porque se você é o novato ali, todo mundo está sabendo. E isso gera um impacto. Às vezes um impacto ruim. Por isso, para os espíritos, não há esse problema. O indivíduo renasce aqui sem nenhuma marca, para que ninguém possa dizer assim, escuta, você chegou aqui na Terra pela primeira vez, fica quieto do seu lugar aí e obedece a gente, que já está aqui há mais tempo. Você é novato, você é café com leite, você não pode achar que você pode fazer tudo. Você é pintinho de fora aqui agora. Isso né? mesmo. Então, para não ter este problema, para não gerar esta confusão, este conflito, os espíritos nos ensinam que não há nenhuma utilidade em saber que aquela pessoa está na Terra pela primeira vez. E isso seria uma forma de discriminação. Nós usaríamos isto para diferenciá-las, diferenciar essas pessoas com base na antiguidade. Você que vai em casas espíritas, você já passou por este problema. Chega alguém mais novo e é colocado para fazer uma coisa que os que estão ali há mais tempo não foram chamados para fazer. Ele pode ser mais capaz, ele pode ter mais a facilidade, mas aí as pessoas que estão lá mais tempo falam assim, nossa, eu já estou aqui há 10 anos e nunca me chamaram para dar um aviso. E aí fica aquele burburinho, aquela coisa feia, aquela coisa mesquinha de espírito atrasado. Ao invés de você ficar feliz que aquela pessoa já tem alguma coisa para fazer, fica todo mundo com inveja. Para evitar estes problemas no mundo atrasado como o nosso, é que os espíritos nos explicam. Não há nenhuma utilidade em se saber se alguém está na Terra há muito tempo ou se é a primeira vez que ele está aqui, ok? Nós estamos chegando perto do nosso tempo, não é, Solange? Exatamente, o nosso intervalo. Nós vamos chamar as pessoas para participar? Já temos participações, várias participações aqui. Mas antes disso, André, a gente vai chamar o nosso intervalo. Nós deixamos para você aquele convite, como sempre. Você conhece o Clube Amigos da Boa Nova, então participe. Agora que nós vamos entrar no intervalo, dá uma ligada para a gente. Não custa nada, é tão rapidinho. Ligue, participe. A sua contribuição é muito importante. Se você gosta de todo esse material de qualidade, da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, tudo isso que chega até a sua casa, até o seu ambiente de trabalho, como é bom. Você pode ser alguém que vai auxiliar a que tudo isso chegue a outros lugares, chegue a muito mais pessoas. 0800 12 18 38. Liga pra gente. Nós faremos um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos
Estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos falando sobre encarnação nos diferentes mundos. E você que nos assiste pode participar, porque nós temos uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: nós só reencarnamos em mundos inferiores por punição? Exatamente. Essa pergunta você vai encontrar no Facebook da TV Mundo Maior. E você pode participar também através do WhatsApp da TV Mundo Maior, no telefone 0 operadora 11 996 43 3827, ou através da área de chat do canal da TV Mundo Maior no YouTube. Eu vou repetir a pergunta para você. Nós só reencarnamos em mundos inferiores por punição? E nós aqui já temos várias participações, né, André? É isso mesmo. Nós queremos mandar nosso abraço para a Gláucia Gripe. Ela está assistindo, ela diz que ama o programa. Obrigado, Gláucia. Também desejamos que você saiba que a TV Mundo Maior, ela passa na Parabólica, ela passa no YouTube, ela passa no Facebook. Agora, na TV aberta não passa. Se você tiver uma TV dessas Smart TV, você consegue pegar os canais do YouTube na TV. Você assiste como se fosse uma TV fechada. Exato. Né? Nós temos a participação da Daniele Borg, lá da Irlanda. Olá, Daniele, que bom estar conosco. Ela diz que assiste todos os programas que a gente faz. E o filho de 9 anos gosta muito. Ele adora quando você fala, André. O André então, fala, interessante. Eu não sei o nome dele, mas um grande abraço para o seu filho, a Daniele Augusto Borg, lá da Irlanda. Olá para Aninha Barbosa, para Daniele Augusto Borg, já falamos, Charles Rambo. Que estará também em breve instalando a Parabólica para assistir a TV Mundo Maior. E o Diogo Lopes. Obrigada, Diogo, dizendo que o melhor conteúdo espírita. Obrigada. A Fátima Regina de Oliveira Mota, ela diz, sim, nós podemos reencarnar no mundo sem ser por punição. Punição, isso mesmo. Vamos ver depois no final a resposta. O Carlos Portela fala pra gente que para a evolução não há dimensão. E a Fátima repete aqui, sim, podemos, as mesmas características, as mesmas afinidades, as vidas se complementam. E o nosso abraço ao Júlio Natal Farias, nosso querido Júlio. Ele está conosco também participando da nossa transmissão. Você que está com a gente pode compartilhar, envie este link, o link do nosso programa, do Facebook ou do YouTube para as suas redes sociais, para seus amigos, para suas listas. E assim a gente vai poder ter mais pessoas participando deste tema tão interessante. Agora Kardec, na mesma sequência de perguntas, vai colocar no próximo slide, o slide 9, a Fernandinha vai pôr para você ver aí na tela, uma nova pergunta. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Ah, então existem muitos mundos no universo? Essa pergunta foi feita em 1857, aproximadamente, e Kardec está assumindo que existem muitos outros mundos no universo. Para você ter uma ideia de como a doutrina espírita é inovadora, faz mais ou menos 10 anos que a ciência humana começou a detectar com aparelhos a existência de planetas ao redor de outras estrelas. Antes eles não sabiam que existia, achavam que só existia planeta ao redor do Sol. Agora há uma quantidade imensurável de planetas já descobertos pelo telescópio Kepler e outros telescópios. Então, o que Kardec perguntou em 1857, agora a ciência está descobrindo que existem muitos outros mundos. E agora, então, faz sentido Kardec ter perguntado, para nascer na Terra, ou o homem, para atingir a evolução final, na sua evolução, ele precisa passar por todos os mundos que existem no universo? Em cada um vai aprender um pouquinho até chegar quando não precisa mais reencarnar? Essa é a pergunta. O telescópio Kepler já descobriu mais de 5.000 mundos ao redor de estrelas. Poxa, 5.000! Cada encarnação em um, será que tem que fazer assim? Picar cartão? É bastante, né? Picar cartão, o espírito tem que picar... Vamos aqui na geral, Solange. Isso. O espírito tem que picar cartão em cada mundo até ele tirar autorização de já ter reencarnado em todos os mundos? Vamos ver a resposta? Vai lá, Fê, põe pra gente, querida. Não. Não é necessário. Por que, Solange? Pois há mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Ah, lógico. É claro.
Você precisa fazer todos os primeiros anos de todas as escolas da sua cidade? Você precisa se matricular em todos os segundo anos, todos os terceiro anos das 15 escolas, se você já passou no primeiro, no segundo ou no terceiro ano de uma delas? Não precisa, porque todas as escolas no seu primeiro, no segundo, no terceiro ano ensinam a mesma matéria. Então, como existem mundos que estão no mesmo padrão evolutivo, o que acontece é que seria inútil, ninguém aprenderia a mesma coisa duas vezes. Se já como se você fosse, vou fazer o segundo ano duas vezes em duas escolas ou três diferentes. Você vai aprender a mesma matemática, a mesma língua, a mesma ciência, a mesma coisa. Então é perda de tempo. É o que os espíritos estão falando. Há muitas moradas, é verdade, mas muitos mundos estão no mesmo nível que aquele que nós estamos vivendo. E então o espírito perderia tempo, ao invés de aprender alguma coisa nova. Como é bom a gente entender uma doutrina que é tão lúcida, não é tão lógica, para dar a gente uma visão muito cósmica de como funciona o universo. Aí, olha só como Kardec, ele é carninha de pescoço. Kardec é assim, carne de pescoço. Ó, aqui na geral, Kardec ele não engole fácil os negócios. Não, não. Ele quer saber, ele pressiona os espíritos. E é o que ele faz agora nessa pergunta que vem a seguir. A pergunta 177A do slide 11. Vamos ver? Como se explica, nesse caso, a pluralidade de suas existências sobre um mesmo globo? Ah, muito bem, seus espíritos. Agora eu peguei vocês. Aqui o senhor está falando que não precisa renascer nos mesmos mundos, porque muitos estão na mesma faixa evolutiva. E se é assim, por que precisa renascer muitas vezes no mesmo mundo, se é sempre o mesmo mundo? Olha como Kardec está raciocinando e pressionando os espíritos em aparentes contradições, para ver se realmente são contraditórias as suas orientações. Vamos ver o que eles responderam? Não, seu Kardec, o senhor não pode ficar fazendo essas perguntas para nós. Isso é mistério de Deus, não pode. O senhor vai ser excomungado. Será que foi isso que responderam os espíritos? A Fernanda vai pôr para a gente o slide 12, onde está a resposta. Ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Ou seja, ele volta muitas vezes para o mesmo mundo. E ele vai aprender, cada uma delas, cada vez que voltar aqui, uma determinada área específica, que ele não sabia. Ele vai adquirir experiência em tantas ocasiões diferentes, ora como homem, ora como mulher. Ele vai renascer como rico, como pobre, ele vai renascer como classe média, ele vai renascer com inteligência que consiga exuberância, ele vai nascer numa dificuldade mental, ele vai ter doença, ele vai nascer sadio, ele vai ter filho e em outra vida não vai ter. Ele vai precisar da ajuda de pessoas, em outra vida ele vai ser uma pessoa autossuficiente. Tudo isso vai gerar conhecimento na sua experiência. Por isso é que o mesmo mundo, ele oferece um leque muito vasto de oportunidades de aprendizado. Por isso que a gente volta ao mundo várias vezes. Porque não esgotamos os aprendizados. Agora, o que os espíritos responderam anteriormente foi que, se você já aprendeu tudo o que a Terra tem para te ensinar, que é o planeta onde você está, não tem sentido você renascer num outro mundo que é do mesmo nível da Terra, porque tudo que a Terra tinha para te ensinar você já aprendeu. Você poderá renascer num outro mundo de mesmo padrão da Terra para aprender alguma lição que na Terra você ainda não aprendeu. Então você vai aprender lá. Você vai nascer num outro mundo e nesse outro mundo você vai ser escravo. Vai aprender o que significa ser escravo, ter que trabalhar forçadamente. Você poderia aprender a ser escravo na Terra, só que aqui você não aprendeu, aí não passou por essa experiência que você pode passar num outro mundo igual à Terra. Mas se você já aprendeu todo o cabedal de conhecimentos da Terra, você não precisa renascer numa outra Terra, num outro mundo parecido com a Terra. Você já vai para outro mundo mais elevado. Mas olha lá, enquanto a gente não aprendeu tudo que a Terra tem para ensinar, a gente pode continuar nascendo aqui, sem problema, ok? E então, qual é a próxima pergunta, Solange? Vamos lá. Os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele que já viveram? Então peraí. Ele vai nascer, viver corporalmente. Ele está neste mundo.
Será que ele pode nascer num mundo pior do que este? Com um corpo físico num mundo pior do que a Terra? Como será que os espíritos respondem a esta questão? Vamos ver a resposta do slide seguinte? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso. E, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir, um meio de progresso. É possível? Sim, é possível. Ele pode renascer do mundo pior? Pode, se estiver em missão para ajudar aqueles que estão daquele mundo a progredir. E quando ele entende isto, esta missão vai ajudá-lo. Ela vai propiciar que ele possa melhorar-se. Se nós voltarmos aqui, olha, a alguns slides do começo, quando ele disse, lá o slide número 3, quando Kardec perguntou se existe alguma vantagem em voltar a viver sobre a Terra, os espíritos responderam, nenhuma vantagem em particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride na Terra em missão, como se progrediria no outro mundo. Agora então, veja só, se é assim que funciona, que legal. Quando nós temos que trabalhar para progredir, ajudar no progresso daqueles que estão ali, nós podemos ser levados a nascer num mundo pior. É uma tarefa. Nem todo mundo vai gostar, não é? Mas é uma tarefa. Quando você se forma em medicina e você quer ter o seu consultório muito bom, mas você descobre que lá no Tocantins, lá no Amazonas, lá em Roraima, se você for para lá e ficar 3 anos lá ajudando aquela população pobre, necessitada, com o seu conhecimento, o governo está te pagando 20 mil, 30 mil, livrinho por mês, te dá casa, te dá escola para os seus filhos, te dá tudo. Você acha, poxa, se eu ficar 30 mil por mês lá, cuidando daquele povo, eu em 3 anos já tenho um bom dinheiro para eu voltar para cá. Eu vou para lá. Tá vendo? Há uma vantagem. Você vai progredir materialmente. Portanto, você suporta. E é a mesma coisa que eles estão falando em relação aos outros mundos. Quando nós vamos ajudar numa missão de progresso, nesse caso, os espíritos eles aceitam essa imposição quase punitiva, não é? Para que eles depois sejam compensados pelos progressos que eles realizam. Aí Kardec vem com a questão 178, que é o slide número 15. Vamos a ele, Fernanda? Isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Kardec volta ao mesmo tema, porque os espíritos disseram que pode ser em missão. Mas isso não pode ser uma vingança, uma punição, e Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Como se fosse, você não foi um bom filho, você não foi um bom aluno, vai sofrer lá no calabouço que você vai aprender só como vai ser as coisas. Será que é assim que o universo trabalha? Vamos ver a resposta do slide seguinte. Vamos a ela? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. Num meio conveniente à sua natureza, que eventualmente pode ser um mundo inferior, mas ele vai nascer como ser humano, não como bicho. Não, você vai nascer agora como uma cobra, você foi muito ruim nesta vida, você vai voltar para o mundo inferior, onde você vai ser um réptil. Não, não. Todos nós, eles não progredir já é a punição. Vai permanecer estacionário. Agora, você pode ser enviado para um mundo que esteja compatível com a sua condição, com a sua natureza evolutiva. E isso pode ser um mundo que seja mais rústico, por causa da missão, porque você vai para ele com uma tarefa de ajudar aqueles que habitam aquele mundo a se tornarem melhores. Isso aconteceu com a Terra. Nós recebemos os chamados irmãos que vieram da região de Capela para progredir os que estavam aqui como seres primitivos. Nosso programa Alegria de Viver estudou todinho o livro, que é muito rico, o livro A Caminho da Luz. Nós lemos na Rádio Boa Nova todo este livro. E nós temos nos nossos sites, seja da TV Mundo Maior, seja da TV Alvorada Espírita, este livro inteirinho comentado.
Você pode assistir e você vai ver como foram preparadas estas migrações de espíritos para virem à Terra ajudar o progresso da humanidade que estava aqui. Então, é interessante isso. Isso tem a ver com a pergunta que foi feita, não tem, Solange? Isso mesmo. Agora nós vamos dar continuidade, André, vamos falar sobre as nossas participações aqui. Vamos falar das participações, Solange? Vamos lá então, olha, a Maria Helena de São Carlos, ela fala, adoro o programa e deixa uma pergunta. André, você poderia me responder se existe vida em todos os mundos? Veja só, qual que é a pergunta de quem? Maria Helena, de São Carlos. Maria Helena, deixa eu achar a Maria Helena aqui. Maria Helena, achei você. Obrigado pela sua participação. Olha, os espíritos dizem que existem mundos que são estéreis. Na verdade, às vezes são colocados como lugares onde os espíritos se reúnem para certos conclaves, mas que não estão habitados. Não são destinados à habitação. Isso está no livro dos Espíritos. Mas ele não quantifica, não diz quantos milhões de mundos são assim. Portanto, existem aqueles mundos que estão em formação, que não estão estabilizados ainda. Existem aqueles mundos que já se desgastaram e que, portanto, também não têm mais uma utilidade do ponto de vista de um reencarne físico para determinados níveis. Agora, tem uma coisa que eu sempre pensei que eu acho interessante. Pode ser que a gente também encontre mundos que não são visíveis fisicamente aos nossos olhos. Que tem uma dimensão física, mas que nós não conseguimos detectá-los. Espalhados pelo orbe, pelo cosmos, aliás. E a gente não sabe que eles estão ali, mas eles estão ali. Tão fluidos que são, ainda de matéria, que a gente não é capaz de detectar. São mistérios desse universo, não é mesmo? Que a gente vai descobrir quando a gente desencarnar. Muito obrigado pela sua pergunta, Maria Helena. A Cristiane, de Campinas, ela pergunta o seguinte: no mundo espiritual também ocorre a evolução num grau maior ou menor que em outros mundos, como por exemplo aqui na Terra? Quem que é essa, Solange? É a Cristiane de Campinas. No mundo espiritual também ocorre a evolução num grau sequência? maior ou menor? Ele está uns 3 ou 4 comentários abaixo. Isso mesmo. Sim, Cristiane, acontece a evolução no mundo espiritual. No entanto, o que os espíritos explicam é que nós precisamos retomar o corpo físico para implementarmos aquele aprendizado que ficou teórico em atitudes, sem o que a gente não sabe se aprendeu mesmo. Você pode fornecer as explicações para um aluno durante a aula, mas se ele não tiver que pegar um problema, se sentar sozinho e tentar resolver, você não sabe se ele aprendeu a explicação que foi dada. É isso que faz a encarnação. Nós aprendemos sim, em todas as horas, só que nós precisamos ser testados naquilo que aprendemos ou que pensamos ter aprendido, para ver que tem razão aquilo que dizem os orientais, que de verdade a gente só aprende quando ensina e quando vive. É aí que a gente aprende. Não é só quando se senta e escuta. Aí você tem a assimilação, mas a prática que vai dizer se você aprendeu ou não. Tá bom, Cristiane? Muito obrigado, querida. O Luiz Felipe Ferreira Vilela, ele já responde pra gente. Pode haver reencarnação em mundos inferiores por missão, não só por punição. Isso Muito mesmo. Bem. A punição, Felipe, a punição pode ser exatamente a missão de estar passando um tempo naquelas condições difíceis para ajudar a população a progredir. Isso, inclusive, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, no capítulo 3º, ele nos traz a explicação sobre o mundo de expiação e provas. No Evangelho, no capítulo 3º, no item 14, melhor dizendo, está escrito exatamente isso. Que os espíritos que eram teimosos, obstinados no mal e causa de perturbação para os bons no outro mundo, foram retirados de lá e foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados. E que têm por missão fazer avançar. Porque eles trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso os espíritos punidos, esses que foram transferidos, eles estão em missão entre os povos mais atrasados, inclusive. Eles estão tendo que enfrentar a dificuldade para ajudar os povos mais primitivos a se tornarem melhores.
Então, também por missão, eles podem renascer no mundo. Muito obrigado, Luiz Felipe. Obrigada, um abraço. Felipe. A Carol Nascimento, de Alagoinhas, na Bahia, ela responde, claro que não. Nós podemos reencarnar também para ajudar, isso aí. Não só em punição, isso aí. Nós temos várias outras participações, a Fátima Regina Mota, o Maurício Lima, a Célia Cristina Leonardi, temos o Gil Marco Antônio, temos do Face a Elizabeth Rezende, a Maria Imaculada, o Diogo Lopes. Nossa, quanta gente! Que legal, gente! Que legal! Muito bom. Que bom, que bom. Agora, antes de a gente dar tchau, fica o nosso convite para você. Esta semana, lá em nossa instituição, em Campinas, vai haver a cirurgia espiritual sem corte na pele, totalmente gratuita, um tratamento espiritual que pode ser feito, inclusive, à distância. Você vai ver na tela o endereço eletrônico no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Alvorada Espírita. Às 19 horas do dia 6 de setembro, 19 horas do dia 6 de setembro, quinta-feira desta semana, nós estaremos lá para que você possa ser informado como você se prepara e também para que você tenha condições de, assistindo a palestra e etc., você depois se colocar em repouso aí na sua casa para que a equipe espiritual possa tratar você. Então, entre em nosso site, lá na TV Alvorada Espírita, você vai ver as informações no YouTube, no endereço eletrônico que você está vendo aí na tela. Estão pedindo para você passar o link de novo, porque não está aparecendo no vídeo. É o www.youtube.com/TV Alvorada Espírita. Anota aí, www.youtube.com/TV Alvorada Espírita, tudo junto. Este é o link que você poderá usar para a próxima quinta-feira. A TV fica no ar 24 horas nesse link, mas no dia 6 de setembro, quinta-feira, estará ao vivo para você poder participar da cirurgia espiritual sem corte na pele a partir das 19 horas, tá bom? Mesmo. É o nosso convite. Esperamos que você nunca precise, que você nunca fique doente, mas se você conhecer alguém, passe esse endereço para as pessoas que você conhece. Isso mesmo, nós agradecemos a sua participação, as suas perguntas, dúvidas e até daqui 15 dias, até a próxima edição do programa Espiritismo Sem Mistério. Contamos com você, um até abraço. Lá.